Hoje, doutora Cristina, nós temos a aula número 32. A nossa aula fala sobre mecanismo de defesa vibratória, a prece e o médium. E quando a senhora nos dá permissão, nós podemos iniciar. Deixa eu fazer uma breve introdução sobre o mecanismo de defesa vibratória. Primeiro, vigilância total. Não adianta nós recorrermos a Deus só no momento que nós precisamos dele. Nós temos que recorrer a Deus a todos os instantes e a todo momento. Porque nosso Pai Celestial, ele faz parte da nossa vida. Não é só na necessidade que devemos clamar por ele, mas também no conforto espiritual e agradecer por tudo que nós recebemos. A tarefa do religioso, do evangélico, do católico, do espírita, sabemos que são árduas. Defender a causa do cristianismo, quando você está bem, é muito fácil. Queremos ver você defender a causa do cristianismo dentro das provas que você pediu. Aí é mais difícil. Porque em alguns religiosos nasce a revolta com Deus. Blasfêmia contra Deus. Onde, na realidade, tudo aquilo que nós passamos faz parte dos frutos que nós estamos colhendo dessa vida ou de outra, quer queira ou não aceitar. O mecanismo de defesa vibratória, temos que entender e temos que incluir nele a resignação total de tudo aquilo que nós estamos vivenciando e passando. Espírito comprometido, acreditar em Deus 100%, eu não acredito nisso. Eu não acredito porque durante as existências de muitos foram se distanciando de Deus e se aproximando da vida material sem freio. Então, as complexidades emocionais e hoje materiais faz parte da negação total de existências passadas e que agora todos estão respondendo. A mediunidade em si, ela tem dois destinos, ou a missão ou a expiação e prova. E muitas são expiações e provas. Médios rebeldes, médios intranquilos com a sua própria consciência, médios negando a mediunidade e não aceitando colocá-la a serviço do bem. Então, claro, todos estão rejeitando uma tarefa que pediu e que a justiça divina colocou para todos o projeto do bem para auxiliar os mais necessitados. Não é só os espíritas que sofrem, os católicos sofrem, os evangélicos sofrem, até os ateus sofrem. Então, as pessoas não podem entender que só elas carregam a cruz. Os que nascem, às vezes, já nascem sofrendo. E muitas vezes não conseguem sobreviver e volta para o mundo espiritual porque rejeitaram a sua reencarnação. Vamos parar para uma breve reflexão. E a cada dia que vocês acordarem, orem a Deus e entendam que todos são filhos de Deus. E os filhos de Deus não podem ser rebeldes para com o Pai. Todos têm que entender que vai existir um momento da oportunidade e vai existir um momento da justiça de Deus. Se defender com ter paciência é estratégia de imediatista. E a melhor defesa é a paciência. O melhor remédio é o tempo. A maior sabedoria
é a gente esperar, muitas vezes, por aquilo que a gente pediu, mas que no momento nós não temos condições de receber. As aflições da vida e os conceitos da mediunidade em si é bastante complexo para os leigos. Primeiro, nós temos que entender a evolução de Deus. E primeiro, temos que nos colocar como espíritos guiados por Ele, e não como espírito que podemos pedir tudo e achar que Ele vai fazer as nossas vontades. Não, não é dessa forma. Então, vocês vão trabalhar e vão receber de acordo com seus merecimentos. Mas isso, pessoal, não quer dizer que você, sendo católico, você vai ter merecimento 100%. Você, sendo evangélico, vai ter merecimento 100%. Mas muitos que são espíritas acham que são privilegiados, que têm que receber mais do que os outros. Todos estão em mundo de expiação e prova. Todos têm que entender desta maneira. Ninguém pode se achar merecedor de tudo, onde muitas vezes fez muito pouco para o seu próximo. Quando perguntaram que Jesus era bom, o que foi que ele disse? Bom é meu Pai Celestial que está no céu. Ele não admitiu todo o bem que ele fez, toda a perfeição que ele fez. Ele deu uma resposta dentro da humildade dele. Se Jesus disse que por toda a bondade que ele fez, ele não era bom, imagine vós, médios comprometidos com a justiça divina. Por mais que a gente faça, estamos fazendo para fazer os outros felizes. Se a nossa felicidade não vier, o importante é que fizemos as pessoas felizes, isso é o mais importante. Porque, às vezes, Deus escolhe as suas prioridades. E as prioridades de Deus, muitas vezes, não somos nós. São aqueles que não encontraram a luz, são aqueles que estão aflitos, sobrecarregados. Nós somos apenas, às vezes, um instrumento de fazer essas pessoas felizes. Mas, muitas vezes, não nos conformamos com algum detalhe que nós não somos atendidos. Vamos crer em Deus. Ele existe. Ele está em todas as partes. Mas é preciso que as pessoas convivam com Deus nos seus corações, buscando Ele a todo instante, buscando a sua essência e chegando ao grau de Paulo de Tarso, quando diz: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Todas essas bondades que vocês têm dentro dos vossos corações, nada se perde, de nenhuma forma. Tudo é fruto um dia de um merecimento que às vezes você nem espera, mas que a justiça divina aguarda no momento certo e na hora certa. Muita paz para todos. Amém. Muito obrigada, doutora Cristina. Obrigada. Meninas, é com vocês. Quem de vocês começa? Posso começar? Pode. Boa noite, doutora Cristina, sua Norma. Boa noite. Nós estamos quase perto, doutora Cristina. Eu estou aqui Estamos no Brasil. aguardando você aqui no Maria Campos. Se Deus quiser. Doutora Cristina, eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho aqui, que eu não entendi muito bem. Quando percebemos que muitos médios que iniciam a sua faculdade mediúnica durante 30 ou 40 anos, de repente esse médio trava a evolução mediúnica. Não foi bem isso, não é bem isso que está escrito. Ele não trava a evolução mediúnica dele. O médico que está em desenvolvimento durante 30, 40 anos, não é isso? Sim. Sim. Deixa eu explicar isso. Existem condições e onde não existe mediunidade, não existe espírito. Então, o que é que acontece? Alguns, a gente tem que avaliar muito
para saber realmente se tem mediunidade. Caso não tenha, a gente aproveita na doutrinação, no trabalho de paz, a gente aproveita em outro setor. Os que têm mediunidade, na medida que vão trabalhando, essa mediunidade vai se aprimorando. Ela começa a atrair bons frutos, e esses médiuns pouco adoecem, pelo exercício e pela prática da mediunidade com responsabilidade. Os médios que fumam, os médios que bebem, é bastante complicado, porque eles vão atrair fluidos negativos e não vão ter uma saúde equilibrada. Enquanto que o outro, dentro da moralização, dentro do equilíbrio, ele cresce espiritualmente e adquire uma defesa maior. Então, isso quer dizer que um médio pode estacionar? Pode. Existem muitos médios que estacionam na mediunidade por falta de moralidade e não conseguiram evoluir. Já existem outros, devagar, se vai longe, conseguiram aprimorar sua mediunidade a serviço de Deus, e esses conseguiram evoluir. O que eu mais peço a vocês é que vocês conheçam a si próprios, seus pensamentos, seus atos, para vocês se livrarem de influências que atingem os vossos pensamentos. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que é mais ou menos assim. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos? Resposta dos espíritos superiores. Muito mais do que esse ponto. Chega até a vos dirigir. Olha, pessoal, como é que um médium é dirigido por espíritos inferiores? Esse é dirigido por esses espíritos que ele não tem condição moral e não conhece a si próprio. Então, quem conhece seus limites, dá limite a esses espíritos e não deixa eles ultrapassar esse limite. Entendeu? Entendi. Obrigada, doutora Cristina. Depois eu tenho uma perguntinha aqui, que é da... Desculpa. Do processo hipnótico, né? Que aqui é... Que seria... Não é do processo... Desculpa, processo hipnótico. Aqui Paulo de Tássio fala que cada um vem com seus dons. Cada um para escrever e um para falar. Por exemplo, se uma pessoa não sabe que é médio e ela está fazendo uma determinada lição, um exemplo, e de repente para, mas esse lápis continua a escrever, mas vê que não está escrevendo praticamente nada, mas está andando, está indo. Pode ser que essa pessoa é um médio que tem um dom de escrever e não sabe? Sim. A psicografia é um dos desenvolvimentos que ele vem muito lento nos médios. E esse desenvolvimento eu acho ele mais complicado do que a mesa mediúnica. Porque o médico que vai psicografar, ele tem que ter uma atenção enorme, ele tem que anular o seu pensamento e nascer o pensamento dos espíritos. Na psicofonia, que é as comunicações mediúnicas, ela se torna mais fácil, porque o espírito se apresenta, a aproximação é maior e a facilidade de se comunicar também. Então, existe aí a mediunidade auditiva, que é justamente aquele médium que escuta e escreve. Existe a mediunidade semimecânica, é aqueles médios que sentem a mão um pouco pesada quando o espírito está presente. E essa mão também tem sintoma de alteração de temperatura. O braço todo fica quente, entendeu? E, às vezes, tem reação tremor, dependendo da evolução do espírito. Se o espírito for evoluído, não tem tremores. Se ele for um espírito menos esclarecido, vai ter tremores. E a outra é a faculdade mecânica. A faculdade mecânica é aquele médium sonambúlico que o espírito se utiliza da sua mão, essa mão fica dormente 100%, e ele não tem controle sobre a escrita. E a mediunidade mecânica em si, o que é que acontece? Ele escreve da mesma forma de quando estava vivo.
Quem tinha essa faculdade era Francisco Cândido Xavier, aqui no Brasil. Ele era médico, sonâmbulo, mecânico. Existe outra questão da escrita, que seria as comunicações, psicografias diretas. O que é a psicografia direta? É aquela que o médium guarda um pedaço de papel dentro de uma gaveta com a caneta, um lápis, e aquele espírito utiliza desse mecanismo com o fluido do médium que ficou no lápis e no papel e psicografa diretamente sem o médium pegar na caneta. Então, existem aí esses tipos de psicografia. Então, o treinamento para psicografia, ele deve ser lento e deve analisar as comunicações que estão ali. Nos médios que são auditivos, pode vir misturado o pensamento deles com o pensamento dos espíritos. E aí a gente tem que separar isso até esses médios se aprimorar e vir só o pensamento dos espíritos. Entendi. Eu ia até aquela hora falar, desculpa para a senhora da hipnose aqui, mas praticamente, como a senhora já me respondeu na outra aula, porque eu tinha feito a regressão de memória, então a senhora praticamente me respondeu. Por isso que primeiro eu tinha falado da hipnose. Depois eu achei isso aqui maravilhoso, desculpa eu falar. Quando Jesus olhava para um obsediado, ele ia nos arquivos mentais. Eu não sei minhas irmãs, a Ieda, a Leia, mas eu não imaginava uma coisa assim tão maravilhosa, o que fazia Jesus, que ele ia no arquivo. A gente não tem essa ideia de que Jesus fazia uma coisa assim, pensava sempre no milagre que ele ali postava. Então, isso aqui eu achei lindo demais, me emocionou demais esse pedaço aqui, do que fazia Jesus. Eu terminei com as minhas perguntas aí. E veja só, Norma, o que era que acontecia com Jesus. Todos os espíritos, naquela época, que estavam reencarnados, doentes ou não, ele sabia o relatório reencarnatório de todos eles. Ele sabia quem era, quem tinha o compromisso de evitar a crucificação e falhou, entendeu? Quem tinha o compromisso de protegê-lo e cumpriu com o compromisso. Então, ele sabia que todos aqueles que estavam ali, existiam nele graus de responsabilidade. Quando ele olhava para um obsediado, ele ia na memória de vidas passadas. E ali, o que é que acontece? Ele percebia que aquele espírito que estava ali, ele estava injustamente, e que aquela pessoa já tinha respondido pelo que fez. Então, em nome de Deus, eu peço que se afaste. Então, o espírito tinha que se afastar porque aquela pessoa não devia mais. Então, aquele pecado, aquela dívida estava perdoado porque ela já foi cumprida em vidas passadas. Quando Jesus cura os leprosos e só um volta para agradecer, ele sabia que aquele que estava agradecendo era o mais que tinha evolução. Que na hora que ele curou a todos, ele percebeu que na hora da cura todos foram embora. E aquele que olhou para Jesus profundamente no olhar dele e conheceu a sua mensagem, voltou e agradeceu. Ele foi grato pela cura. Então, Jesus tinha uma percepção de quem era você, de quantas reencarnações você veio, e se você podia ou não ser perdoada naquele momento. Ele era realmente fantástico. Maravilhoso, lindo, muito lindo. Me emocionei muito. Muito, muito obrigada, doutora Cristina. Gratidão imensa. Sim. Passo a palavra para as meninas. Começo eu, então, vou falar. Boa noite, doutora Cristina. Devo confessar que eu não estou tanto bem, porque é uma dor forte, dizemos aqui no coronário, dizemos no peito. Começou essa tarde, estava trabalhando, cheguei correndo, vou de cursa, de corrida. Não se preocupe não, que o mentor daí junto conosco aqui vai ajudar você durante o estudo, viu? Ok, porque não estava passando tanto bem. Então, a minha pergunta é essa aqui. Quando a senhora fala que os espíritos seguem a aptidão, né, desse médium que possui, né, porque ele possui. Eu pensei no suicida,
não sei se tem a ver uma coisa com... mas eu tive esse pensamento assim. Esse médium, para fazer a pergunta, esse médium que possui já essas aptidões, né, de suicida, esse é um motivo pelo qual ele pode possuir, né, essa aptidão de suicídio. Esse é o motivo pelo qual o seu obsessor tem poder sobre ele, mais poder sobre ele? Olha, os espíritos só exercem poder sobre os médios quando esses médios não têm moralidade. Esses médios são dominados, porque vocês são protegidos 24 horas por dia. A justiça divina não vai deixar você à mercê de sua ação. Mas os médios que são levados ao suicídio, infelizmente, durante a noite, os seus espíritos não vão para a região boa. Frequentam regiões de baixa vibração. Se comprometem com entidades criminosas ou entidades com distúrbios sexuais. Entra num estado de perturbação. Então, a culpa não foi da proteção, a culpa foi dele. Lugar de médio durante a noite, em período de sono, é nas enfermarias espirituais, é dentro dos trabalhos. Então, se o médio ele vir cometer um suicídio, esse suicídio tem razões. E as razões principais é o desvio de finalidade da mediunidade e o desvio de comportamento moral. Ele deve estar explorando a mediunidade para outro sentido. Está entendendo? Ele está conduzindo a moral dele completamente equivocada. Então, o que é que acontece? As proteções boas não tem aproximação, porque os médios afastou. Eles perderam a força de atração positiva. E aí só vem coisa negativa e a vida desses médios começa a dar errado em tudo. Vamos consultar as vossas consciências. Então, eu lembro muitas vezes quando tem médios perturbados e seu Vandir dizia assim a seu Naelson, esse médico está perturbado, tem problema. Ele está aprontando. E se ele está aprontando, eu vou saber. E seu Naelson dizia assim, mas seu Vandir, o senhor quando diz isso, eu vou saber. Porque todos os médios são protegidos. Por que para um está dando certo e outro está dando errado? Não pode. E, de repente, a gente descobria que aqueles médios eles estavam realmente fazendo uso da mediunidade completamente inadequada e caíram. A responsabilidade foram deles. Eu digo uma coisa a vocês, não basta ter conhecimento, é preciso ter evolução. Conhecimento é uma coisa, evolução não se perde, se mantém. Conhecimento é algo que você adquire, evolução é algo que você trabalha a vida inteira para ter, não se perde. E no caso desses médios, eles tinham conhecimento, mas eles não tinham evolução. Entendi. Então é quase como se fosse a segunda pergunta que eu ia fazer sobre as confusões orientadas espirituais, né? Que assim, a senhora fala que nós sabemos que nos centros espíritas do Brasil usam muito o candomblé, não? E eu ia perguntar, né, que esses trabalhadores com essas entidades de caboclo, preto velho, etc., são todos ignorantes? Eu pensava, não, posso fazer a pergunta, esses médios são todos ignorantes por não serem preparados? O que vem com essas aptidões? Eu falo sempre de aptidões porque é os estudos que a gente estava falando aqui na apostila, não sei se tem a ver uma coisa com a outra, pois eu estou interpretando mal, mas eu falo aptidão por esse motivo, porque a senhora fala que próprio aquilo que a senhora acabou de falar, né? Que não adianta ter conhecimento sem ter evolução. Então, a pergunta era essa, não, que sobre a confusão, orientação espiritual nesse sentido. Porque, então, essas entidades, como que eu posso formular a pergunta? Essas entidades, esses médicos que trabalham com essas entidades, fazem isso porque não teve uma evolução, né? Por esse motivo que continuam trabalhando, fazendo mesmo trabalhando com caboclo, com preto velho, é porque não tem uma diretiva, não tem um preparado, não são preparados?
Olha, existem médios que trabalham com essa prática e são moralizados. Não faz matança, não bebem, não fumam. E esses espíritos têm que ser obedientes a esses médios. Não é esses médios que têm que ceder o propósito desses espíritos de beber, de fumar e matar animais. Ora, alguém que mata um animal e toma seu sangue tem evolução? Não tem, né? Alguém que, de repente, manda matar uma criança para fazer um sacrifício, para enriquecer, tem evolução? Isso não é mediunidade. Isso não tem nada a ver com a mediunidade com Jesus. Existem uns, na realidade, que trabalham corretamente na prece, trabalham no evangelho, entendeu? Faz tudo certinho. Mas tem outros que, na realidade, levam a mediunidade para o crime mediúnico. Como é que pode? Você usar um espírito para querer tirar a vida de um ser humano. Esses médios, eles se utilizam desse mecanismo porque eles fizeram um pacto com essas entidades. O espiritismo não admite isso, pessoal, nem os espíritos. Porque quando Allan Kardec estudou a mediunidade, ele trouxe a essência da moralidade e da honestidade para a mediunidade. E, de repente, algumas pessoas no Brasil praticam um absurdo com a mediunidade. Esses médios, ao voltar para o mundo espiritual, é considerado médios fracassados. Eles vão ter que responder. E, muitas vezes, na hora da morte, essas entidades que trabalhou com ele, fazendo matança, sacrifício humano, ele vai servir de escravo para esses espíritos. Isso já é uma punição. Até que ele se arrependa e a justiça divina recolha ele para um novo projeto reencarnatório. Mediunidade não foi feita para prejudicar ninguém. Mesmo que você seja magoado e machucado por uma pessoa, você não vai revidar com a mediunidade para prejudicar aquela pessoa. A finalidade nunca foi essa. A finalidade é outra. Usar um espírito para acabar com seu casamento, está certo? Isso está errado. Porque aquela pessoa, ela não sabe como se defender, ela é envolvida numa perturbação e que, de repente, acaba com a felicidade dessas pessoas. Então, essas práticas mediúnicas, a justiça divina rejeita e não aceita. Muito obrigada. Pois eu tenho uma outra pergunta também, essa que eu não entendi, que eu gostaria que a senhora explicasse assim, porque eu entendi e não entendi em definitiva. O que seria a reversão no subconsciente? Reversão no a reversão de corrente fluídica, certo. Então, veja só, nós temos aí as correntes fluídicas direita e esquerda que estão equilibradas. O que é que nós falamos aí? Quando a pessoa for tomar um passe, ela não pode fazer isso. Ela está entrando em choque com a corrente fluídica. Ela não pode estar de perna cruzada. Então, se você for uma passista e essa pessoa tiver um eletromagnetismo muito forte, você leva um choque e cai. Porque ela está dizendo, está falando assim. Elas têm que cruzar. A reversão. Corrente fluídica tem que ficar. Então, quando há uma reversão de corrente fluídica, o que é que acontece? Essa corrente fluídica vai para a esquerda somente. Só que são duas, uma para a esquerda e outra para a direita. Então, ela faz isso. Não é reversão de memória? Oi? Ela está falando reversão de memória, doutora Cristina, consciente com subconsciente. Porque reversão no subconsciente, Sim, de memória. De memória, né? Porque eu falei, meu Deus, não... Agora ela está falando dos passos, não entendi mais nada. Eu confundi mesmo. É regressão, não é isso? É regressão. Não, reversão. Não, lá na parte de Jesus Cristo, a reversão do pensamento vai para o subconsciente, onde o consciente vai para o atual. É aquela parte ali, não é isso, Ieda? Aquela parte ali. Está mexendo com o subconsciente.
De fato, eu não entendi aquela parte. O consciente atual de vocês é tudo aquilo que vocês estão respondendo agora nessa existência. O subconsciente de vocês é tudo aquilo que está guardado, que vocês não têm condições ainda de responder. Entendi. Quando vocês começam a cair em depressão, o que é que acontece? Aquilo que estava guardado em vidas passadas é atraído para o consciente atual, piora a situação. Então, se juntam os dois, o consciente do passado com o consciente do presente. Essa perturbação aumenta. Aí vocês têm pesadelos que matou alguém, vocês têm pesadelos que fez diversas coisas erradas, é o subconsciente que chegou no consciente dessa existência e o estrago é muito grande. Entendi. Agora sim, não, porque eu não estava entendendo essa explicação. Ave Maria. Eu sonhei um dia desse que matei um homem, assim, do nada, um homem chinês. Agora, não parecia ser essa vida, não. Eu fiquei assustadíssima. Assim, sem quase uma motivação banal. Aí eu fiquei sem saber se aquilo era verdade, se aquilo era uma outra vida, o que era aquilo. Os casos que eu estou vendo aqui nos hospitais é muito caso de regressão de memória espontânea, onde essas pessoas têm pesadelos e muitos dos pesadelos que ela tem foram atos praticados em vidas passadas. Uma memória que ela é sadia, ela não tem pesadelos. Então, aquela pessoa, às vezes, durante o ano inteiro, ela não tem nenhum pesadelo. Mas aqueles que têm pesadelo constante, é bom fazer uma consulta. Não é normal. Obrigada, doutora. Então, obrigada também, Andressa. A minha última pergunta é sobre o ectoplasma, né? Que o acúmulo de ectoplasma, esse acúmulo que vem no médio, né? Uma pessoa quando tem acúmulo de ectoplasma, pode sentir dor, afanoso no peito, com sensação de falta de respiro, ou é só ou a pessoa sente esse sintoma só com, dizemos ali, com, como se chama aquela outra parte ali, com eletromagnetismo negativo? Existem dois sintomas diferenciados. O ectoplasma, ele dá reação de enjoo, de vômito, ele dá acúmulo de gases intestinais e estomacais. Ele também pode dar dores de cabeça, com a impressão que um líquido está mexendo na sua cabeça. Isso é o ectoplasma. Okay. O ectoplasma também, ele pode atuar na garganta, provocando algumas infecções e causando até o refluxo. Isso aí é o ectoplasma. É muito diferente do eletromagnetismo negativo. O eletromagnetismo negativo, no estômago, ele dá mais o quê? Gastrite crônica. Ele é mais perigoso. Por quê? Ele tem um poder de destruição enorme. O ectoplasma não. O ectoplasma ele é mais leve. Então, os médios que têm acúmulo na parte gástrica de ectoplasma, eles, às vezes, arrotam constantemente. Então, está jogando o ectoplasma impuro para fora. O eletromagnetismo, por sua vez, ele pode destruir o esôfago, o estômago, o intestino. Ele é mais perigoso. Então, quem tem esses problemas, com algodão, você tira o ectoplasma. Ok, tá bom. Desculpa, doutora Cristina, minha mãe estava com muita dor de estômago e eu coloquei o algodão. Melhorou muito. Ela mesmo falou. E ela não, eu coloquei ontem à noite o algodão e ela não quis tirar hoje. Posso deixar com ela o algodão? Deixa com ela, não tem problema não. Se ela sentiu bem, é bom que você já está testando, né? Sim, ela não quis tirar, não tira. Não, mas porque eu também ia falar um particular, não dessa aqui, porque está acontecendo no meu trabalho, não com meus colegas de trabalho. Ontem tem uma minha colega que estava trabalhando comigo no turno na tarde, que ela chegou e falou para mim, eu estou com a dor na coluna que não consigo me levantar. Eu falei, por que você veio trabalhar? Porque você não ficou em casa? Ela disse, não, porque eu sabia que eu não tinha ninguém e você ia ficar sozinho com todos os doentes aí. Aí eu falei assim, sabe o que você fazer lá no armário? Tem algodão. Vamos colocar uma faixa de algodão na tua coluna? Ela falou, o quê? Por quê? O que acontece com isso? Eu falei,
Não, pô, coloca. Se você se sentir melhor, depois eu te explico por quê. Aí ela colocou e deitou ali no sofá e ficou uns 10, 20 minutos. Levantou, a mulher já estava saltando de cá, de lá. Eu falei, ué, você não estava com dor na coluna? É, mas eu já estou melhor, mas que remédio é esse? Eu falei, é o remédio, eu falei assim, é o algodão que nós estudamos. Aí eu expliquei para ela, espiritual, os médicos espirituais nos ensinam essa terapia. Aí ela falou, nossa, então vou querer toda vez que eu tiver dor no estômago, né? Eu falei, quando você tiver dor, coloca o algodão. Aí ela ficou bem contente, muito satisfeita, me agradeceu muito e foi para casa contente, próprio, porque não tinha mais dor no quadril, né? Estava com muita dor na coluna. Vê só, Ida, a questão do mundo são as energias. Vai chegar o tempo que eles vão estudar o que vocês estão estudando. Senão as medicações serão jogadas fora, não terão efeito nenhum. Então, o que vocês estão estudando hoje é o que a ciência no futuro vai estudar. Só que a gente antecipou o futuro, né? E trouxe para o presente para que todos aprendam. As mesmas energias que circulam aqui no Brasil, elas circulam no mundo inteiro, que é o eletromagnetismo. Então, quando você colocou o algodão, o algodão puxou o eletromagnetismo lentamente e o músculo lá da coluna foi tendo sua pausa e voltou ao normal. Se coloca um eletrodo, seria a mesma coisa. Mas é bom que as minhas alunas estão tudo colocando em prática. Né, doutora? Só temos que agradecer a espiritualidade. Mamma mia, maravilhoso. Muito obrigada. Doutora, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Como é que a gente sabe que a proteção, a moralidade, o equilíbrio e a mentalização, né? Essa mentalização e essa lição também, ela fala do médium equilibrado. Então, são quase duas perguntas. A mentalização, como é que a gente sabe que a gente atingiu a mentalização, a meta, que a gente fez certo? E a segunda pergunta é a seguinte, quando fala do equilíbrio do médium, né? Eu assisto às aulas da Austrália e eu observo o Francisco, né? O Francisco é uma calmaria, né? Seu Vandir é uma calmaria. Esse equilíbrio está nesse jeito de ser? Como que é esse equilíbrio? Mentalização e equilíbrio emocional. Eu acho que todos vão ter que trabalhar como eles trabalharam para poder alcançar esse nível. Ninguém constrói um médio de um dia para a noite, não, de jeito nenhum. Eu comparo os médios, a uma obra de arte. Se o pintor for muito rápido, deixa suas falhas. Se o pintor ele for muito hábil, aos poucos ele vai fazendo um belíssimo quadro. Então, o que a justiça divina quer com vocês é que vocês trabalhem o interior de vocês, para que vocês façam a mentalização e, ao mesmo tempo, o conjunto dessa mentalização seja o conjunto de harmonia emocional que vocês possuem no dia a dia. Então, a mentalização em si é um treinamento para o controle emocional. Eu trabalho com mais de 450 voluntários. Eu conheço todos eles. E sei aonde deve trabalhar, o que é que está precisando neles, o que é que eles precisam melhorar. Mas eu tenho maior paciência com eles, sabe por quê? Porque eu não estou buscando nele o perfeccionismo. Eu estou buscando nele aquilo que ele pode dar, porque se ele não tiver, o que é que eu vou fazer? Então, cada um está dentro da evolução que eu posso trabalhar. Às vezes eu vejo o paciente mais obediente do que trabalhador. E eu até me impressiono quando eu olho o paciente dizendo assim, doutora, me diga onde é que eu estou errando, o que eu quero consertar. Porque se a senhora falar, eu vou consertar. Às vezes eu fico surpresa com essas coisas.
E eu olho, ele está tendo tanta confiança em mim. E às vezes eu digo, vamos conversar em particular? Aí eu mostro a eles, olha, vamos por aqui, por ali, você está fazendo, não dá certo. Então, esse trabalho do próprio controle emocional, vocês são testadas diariamente, constantemente, na convivência com os amigos, na convivência com a própria família. E, às vezes, a gente tem que ter uma coisa com outra que não tem evolução, tolerância. Tolerância total. A gente tem que trabalhar isso, essa tolerância, porque, às vezes, o outro não alcançou aquilo que nós alcançamos. Não alcançou. Então, Léa, eu vejo aqui, veja só, eu vejo aqui dentro do hospital, o médium viaja 300 quilômetros para chegar aqui. E quando chega, aí um faz. Seu Vandir, o senhor pode me ver? Faz, posso. Seu Vandir, o senhor faz isso para mim? Posso. E eu fico olhando e digo, olha, foi um trabalho de 40 anos para chegar a isso. Não foi fácil, não. Foi 40 anos. Não foi fácil. Então, por quê? Porque a gente se coloca assim, olha, essa pessoa, ela não pode fazer nada por ela. Quem tem que fazer é você. Você tem que ter a paciência que ela não tem. Então, vamos ter a paciência que ela tem. Você não tem. Se você tem paciência. E eu vi aqui uma cena que uma paciente escreveu até uma carta para mim, que era em direção a ele, não era para mim, porque o mérito não foi meu. Então, essa paciente estava muito perturbada. E, de repente, chamaram ele foi. Aí ele chegou perto dela e disse, olha, a gente quer lhe ajudar, eu não preciso da sua ajuda. Eu não chamei você aqui. E ele disse, olha, se você não me chamou, mas eu estou aqui para me apresentar, para a gente saber onde é que a gente pode lhe ajudar. Se eu não quero ajuda, eu pedi sua ajuda, só, olha, venha cá. A gente vai fazer o seguinte, vamos chamar você ali para você tomar um passe. Eu não vou tomar um passe. Eu não quero tomar um passe. Mas, olha, você estava reclamando porque não chamaram você ainda. E ela colocou o seguinte, se me chamar, eu não vou. E eu bem perto, disse, meu Deus, que paciência. E ela, mais uma vez, dizia assim, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu já estou cansada. Então, eu disse, olha, veja só, vamos fazer o seguinte, qual é o problema? Está sentindo dor? Ela disse, estou. É da sua conta? Ele disse, é da minha conta. Você está dentro de um hospital. Se você está dentro de um hospital, me responda, aonde foi que a gente falhou? Diga, que se a gente falhou, é normal. Tem 800 pessoas aqui agora. A gente não é perfeito. Nós vamos falhar em alguma coisa. Então, ela se sentiu tão constrangida com aquilo que ela estava dizendo. Ela olhou para ele e disse assim, eu quero fazer o tratamento. Eu disse, vamos. Levou ela até a cadeira, sentou, conversou com ela. Aí disse, olha, domingo tem uma cirurgia para você, tá certo? Quando você chegar no domingo, eu vou lhe procurar. Você vai vir, vou. E eu acompanhando tudo. Então, quando a gente chegou no domingo de viagem, ele chegou lá e disse assim, está pronta para a cirurgia? Ela disse, estou pronta para a cirurgia. Olhe, me desculpe pelo que eu disse. Eu disse, não, vamos fazer essa cirurgia? Vamos esquecer isso. E eu fiz a cirurgia dela de coluna. Graças a Deus, ela melhorou da coluna. Eu dei alta a ela e antes dela ir embora, ela pediu uma caneta lá fora e escreveu uma carta. E nessa carta ela dizia assim, eu peço desculpa pelo que eu disse, pelo que eu fiz. Aqui dentro eu fui bem tratada por você, mas eu não devia ter dito aquelas coisas que eu disse, eu fui ingrata. Eu estou melhor da minha coluna. Agradeço a Dona Maria Cláudia, a doutora Cristina, e mais uma vez eu peço desculpa ao senhor. Isso quer dizer, pessoal, que muitas vezes, quando se atira a pedra, não devolve a pedra de volta. Doutora, e o que está acontecendo comigo que eu vivo com arrepio, vivo arrepiada?
Se eu vou assistir uma aula da doutora, me vem arrepio. Se eu pego o evangelho, me vem arrepio. Eu fico o dia inteiro assim. Vê, Soné, eu vou pegar tua ficha aqui na quinta-feira para fazer uma visita aí, certo? Aí, quando for na sexta, aí você entra em contato com o médico para ele lhe explicar. Tá certo? Mas eu só posso fazer na quinta-feira. Tá bom, obrigada. Eu não tenho mais pergunta hoje. Vamos para a Rita. Emily, não tem pergunta? Não? Ah, ok, não ouvi. Boa noite, professora Cristina. Eu faço a pergunta do Mário. Eu tentei traduzir essa pergunta dele para saber exatamente o que ele queria saber dessa pergunta e, por problema no meu computador, não entrei em contato antes. Mas ele fala assim, eu acho que ele não entendeu foi o significado das palavras. Ele fala assim, eu gostaria de saber mais sobre essas várias formas das palavras autoajuda, autossugestão e autocomunicação. Porque são coisas novas na língua italiana, né? E o que são essas palavras? Ele quer saber da senhora. Eu um pouco queria ligar para ele para falar, mas aí eu deixei que... Autoajuda, autossugestão, o que mais? Autocomunicação. Autocomunicação. Deixa eu explicar aqui. Então, quando a gente fala em auto se ajudar, é o paciente trabalhar a si mesmo, observar onde está o seu defeito. Então, essa autoajuda que ele pode dar a ele mesmo, é ele seguir um tratamento também correto, fazer as coisas corretas. A autossugestão que a gente fala aqui, muitas vezes são a questão da emissão de pensamento de espíritos inferiores, ou então o pensamento do próprio médium agindo sobre ele. Entendeu? Que vocês chamam de estado anímico, não é isso? E a outra é a autocomunicação, hein? Sim. Autossugestão e autocomunicação. Então, autossugestão é o pensamento do espírito. A autocomunicação, aqui está certo. A autocomunicação é quando o médium pensa que está incorporado e não está. É o pensamento dele. Entendeu? Certo. A minha pergunta é sobre força de atração e força de repulsão no momento da comunicação. Para que haja essa força de repulsão, então, essa comunicação seria tipo que a entidade está lá na casa do paciente e eu estou aqui para fazer atrair ele ao meu campo, para fazer essa comunicação. Essa é força de atração. Isso, só que ele lá na casa da pessoa, ele vê outros espíritos doentes e coloca esse espírito e ele se esconde, e aí no momento em que eu estou pensando, é isso? Veja só o que acontece na força de atração magnética. Existem espíritos que ele tem plena consciência do que vai acontecer aqui. Então, o que é que acontece? Eles não querem o bem dele próprio. Então, na hora da comunicação, na força de atração, ele coloca outro espírito se passando por eles. Mas vocês, na medida que for trabalhando isso, vão entender e vai pegar isso facilmente. Então, a gente percebe que aquilo ali não tem fundamento que aquele outro está dizendo. Porque aquele outro que veio aqui, se passando por aquele realmente que a gente deseja que ele se comunique, é um espírito de pouca linguagem e, às vezes, muito resumido. Então, já sabe que tem alguma coisa de errado. O médium recebe ele. Mas o que é que a gente faz? Olha, vamos lá de novo, porque o que ele mandou não é o propósito nosso. E quando a gente vai, ele já perdeu força demais. Então, a gente traz ele pela força de atração positiva. Como fazer isso? Na hora da comunicação, pensem sempre em Deus e no nome da ficha que está na frente de vocês. Quando isso acontece,
a justiça divina isola aquele local e facilmente ele entra aqui. Então, hoje está mais difícil para eles fazerem isso, porque tem campo magnético, os médios têm mais experiência, mas para os médios iniciantes é mais complicado, porque eles não têm a mesma experiência de um médio que tem 10, 20 anos. Não tem a ver, então, quando eu estou com a ficha na mão e não consigo essa força de atração e fico tentando muitas vezes, e ele sabe que eu estou tentando chamá-lo e... Então, não tem nada a ver com isso. Não sei se Tem a ele ver não... com isso também. Tem a ver. Aí você vai pensar no anjo de guarda dele e no seu anjo de guarda. Aí você consegue. Porque na hora o anjo de guarda dele vai neutralizar a força dele. Certo. O seu anjo de guarda vai atrair ele para o seu campo magnético e resolve a... Uma outra pergunta, sempre referente a esse. Tipo, nos hospitais aí no Brasil, que tem muitos pacientes, no momento que o médium pega uma ficha, então, e o exemplo agora não é mais que a entidade está lá na casa, mas de repente a entidade está ali, porque ela está curiosa, ela veio e ela está ali com ele. É possível, não tem essa possibilidade que, então, o médium, quando pensa no nome do paciente, ele pega também um outro, mesmo estando ali dentro, ou ele já entra, ele já está mais fraco para essa comunicação? Não, Ele vem... quando ele entra dentro das camadas de proteção do hospital, ele já perdeu as forças. Não tem como ele atrair outro para ir para dentro. Porque temos aí 10 quilômetros de campo magnético. Você imagina alguém passando 10 quilômetros para chegar até aqui, então significa que já chega enfraquecido. Ok. E quando tem aquela parte onde a senhora na apostila fala desse espírito vicioso que quer fazer mal a esse médium, e esse médium está em casa, não? Tipo, eu estou em casa e entra um espírito e que ele abaixa a vibração dele para que eu não sinta que ele está perto, mas o campo magnético meu, ele absorve, mesmo que ele está em baixa, ele absorve porque sai faísca. Eu entendi assim, da apostila, que o campo magnético do médium joga faísca, absorve essa vibração das irradiações dessa entidade e entra em contato com os espíritos superiores e pede ajuda. É dessa maneira como eu estou falando, que é correto? Eu entendi correto? Não, é dessa maneira assim, que às vezes algumas entidades que estão na casa de vocês com a vibração muito baixa e vocês não percebem, o anjo de guarda de vocês se apresenta, junto com o anjo de guarda dessa entidade. Aumenta a luminosidade dentro desse lar. Ele vai ser identificado pelo sintoma que você vai sentir. Aí a gente faz a evocação quando você vem aqui ou fazemos à distância. Certo. Proteção que nós temos. E, doutora Priscila, porque aconteceu essa semana, hoje 2 vezes, e aconteceu essa semana uma vez só, então seria a terceira vez que eu tô em pé assim, sozinha, e sinto o cheiro de cigarro. E aí eu digo, Senhor, meu anjo de guarda, o que é isso? E depois, passa alguns segundos, eu faço assim, não tem mais, mas estava muito forte e não está mais. Isso aconteceu em casa, hoje aconteceu também na casa de uma minha amiga, que eu fui preparar o almoço para ela, que ela saiu da sala de cirurgia, e eu estava ali na cozinha, de repente eu senti de novo um cheiro de cigarro, aí eu disse, Senhor, cheiro de cigarro, mas como é que pode, meu anjo de guarda? E aí eu faço assim, e de repente depois não está mais. E aí, lendo pode ser, então, que o meu campo magnético tenha tido essa resposta dessa aula, acontece essa coisa?
que o anjo de guarda entre em ação e trabalhe essa entidade que está ali perto? Porque o cheiro eu senti. Olha, veja só, a ação fluídica, ele tem aroma. Quer dizer o seguinte, que o médico tem sensibilidade olfativa, ele pode sentir o fluido do cigarro, da bebida alcoólica, entendeu? Ou da decomposição dos espíritos. Mas isso é ação fluídica do ambiente, não é que o espírito esteja presente. Mas a ação da impregnação de paredes, objetos que estão naquele local. Se esse espírito está presente, já vem outro sintoma, o cheiro do cigarro e a crise de tosse, sucessiva sem parar. Aí existe um espírito presente. Mas se aqui ninguém brava, fuma. Rita, deve fazer aquela pergunta. Brava, porque me aconteceu diversas vezes. Mas se, mesmo assim, na casa não tem nenhum fumante? Mesmo assim, isso é a atmosfera fluídica da Itália, criatura. Como você pode sentir também, não é isso? Você ouviu, né? Porque tem fumante. Desculpa, doutora, essa é uma minha escapada da Itália. A senhora falou também de engraçado. É a atmosfera fluídica da Itália. Como, de repente, você pode sentir também o aroma de bebida, atmosfera fluídica da Itália. É a sensibilidade olfativa que o médico tem. Mas, vamos dizer, se for um espírito que bebe, você vai sentir o cheiro do álcool, mas você vai ter reação de vômito. O espírito está ali. Se for só o fluido, você vai sentir o cheiro, mas ele não está ali. Se for o cigarro, você vai sentir o aroma do cigarro, mas você não vai ter tosse. Mas se o espírito está ali, ele atua no teu nariz, você tem uma crise de tosse, para a gente saber como distinguir. Não, então não estava, porque eu não senti tosse. Eu senti o cheiro, depois eu fiz de novo assim, não tinha mais. Eu digo, Eu também, mesma coisa. Sabe que eu te falei, não? Bem, obrigada pela resposta. Sim, doutora, estou melhor, graças a Deus. Estou bem melhor. Não sinto aquela dor afanosa que estava aqui. Muito obrigada. Já fomos aí, voltamos, vocês nem viu, né? Graças a Deus. Oh, Deus amado, agradeço, doutora. Esse é doutor Pedro. A última pergunta, doutora Cristina, essa terapia que a senhora fala, que quando no processo hipnótico o paciente ele não consegue pensar em energias positivas e que a senhora faz esse procedimento onde ele é deitado e que aqui no Amphostila fala, que eu entendi, através do pensamento dele a senhora pensa em energias superiores. Mas quando a senhora põe um algodão, então, no coronário, que ele está deitado, não. E veja só, eu posso fazer isso com algodão, como posso fazer isso com eletrodo. Mas quando o paciente está muito hipnotizado, então a gente faz o seguinte, faz a emissão vibratória para a entidade que está lá fora, para quebrar essa hipnose, para ele voltar à normalidade. Pode ser com eletrodo, pode ser com algodão. Agora, a gente vai fazer uma mentalização e jogar no paciente, que imediatamente vai atingir quem está perseguindo ele e vai se afastar dele. Porque eu sei, mas como é que a doutora Cristina, através do pensamento do paciente, pensa? Entendi. A senhora... Entendeu? Não, me perdi de novo. É como se ele não pudesse fazer uma prece, eu vou fazer por ele. Okay. E o espírito que está à distância vai pensar que é ele, mas ele vai se enganar, porque a força é superior à do paciente, que é a nossa. Obrigada, doutora Cristina. Ok. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, só temos Maria te agradecer por tudo que nós recebemos. Que as nossas irmãs do Pedro, mentor da Itália, nos seus lares, para a visita, Senhor, do dia do estudo. E em teu nome damos por encerrado. Muita paz para todos.